Não, eu não estou fazendo chamada ainda, porque primeira semana, até mesmo para facilitar a brincadeira, né, Mas vai pessoal? ser feito? Vai. Gente, só deixa eu explicar isso, eu não sei se alguém já explicou para vocês. É até bom que fica gravado aqui. A gente voltou, saiu o protocolo da Prefeitura de Valadares há 15 dias, se eu mal me lembro, semana passada, no sábado, na sexta anterior, autorizando o retorno total. Por que eu estou gravando a aula? Porque nem todos os alunos puderam voltar já de imediato, por isso a gente está gravando para disponibilizar no AVA. É um improviso, porque nem tudo a gente consegue expor através de um vídeo. Então, não deixa de ser um improviso, tá joia? Mas eu não vou dar falta para uma pessoa que não venha por enquanto. No dia que a prefeitura e o MEC falar, não, acabou, agora é aula totalmente presencial, não tem que ter alternativa, aí é outra história. Por enquanto, até o protocolo, até então, aí é uma coisa que eu, Fernando, estou colocando eu bem grande, que eu saiba, é que a gente dá assistência a todos os alunos. Então, a Giovana, por exemplo, que tem uma tendência a faltar à toa. Que isso, professor? Estou mentindo? Não, vou ter que ir embora, professor. Estou falando. Se ela perder a aula de hoje, ela vai poder entrar lá no portal e ver. Detalhe, aula prática não tem como ser gravada. Eu vou colocar lá o relatório, mas não tem como gravar, porque ela é movimentada. Então, só ela que não vai ser gravada. O resto eu vou tentar gravar tudo. Até que mude alguma coisa aí, tá joia? Gente, quando a gente fala de compatibilidade e interferência, vou tentar dar aula sem o óculos, porque está embaçando muito, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender, interferência eletromagnética é uma poluição ambiental. É uma poluição ambiental. Simples assim. Vamos pegar um exemplo gigantesco. Eu tive o prazer, por exemplo, de fazer uma visita técnica uma vez em Porto Estrela, que fica em Joanésia. E lá eu tive o prazer de entrar dentro da turbina com ela em funcionamento. Aí você fala assim, uai, como assim, Fernando? A gente lembra da turbina de Tronqueiras. A turbina desce a água, passa pela turbina Pelton lá é Pelton, se eu não me lembro, né, na Tronqueiras. Tem o rotor, e aí tem os ímãs, eletroímãs, as bobinas, etc. Vocês tiveram contato direto com as turbinas ali. A diferença da turbina de Tronqueira, que ela tem mais ou menos ali uns 3 para 4 metros, deve pesar umas 10, 12 toneladas. A que eu tive o prazer de conhecer em Porto Estrela, ela tinha 40 metros de comprimento, pesava 80 toneladas. Então, ela era vertical e tinha as pás que ficavam abaixo do nível da turbina, da represa. Então, a represa, as pás estavam por baixo. Subia o rotor, e aí a gente entrou nessa sala onde estava o rotor, e acima estavam as bobinas sendo carregadas. Nesse ambiente a gente não podia entrar com metais, de hipótese nenhuma. Então, na hora que a gente chegava lá, tinha uma pessoa que ficava com uma cestinha recolhendo tudo que é metal, relógio, etc. Se uma pessoa tinha marca-passo, por exemplo, não podia entrar. Porque o campo magnético ali é tão grande que os cabelos arrepiavam, etc. e tal. Foi um lugar que ele falou assim, não é nem normal a gente entrar aqui, mas como hoje a gente tem a oportunidade, vamos aproveitar. Experiências únicas que a gente vive. E as meninas que tinham no grupo, realmente o cabelo chegou a arrepiar por causa do grande campo magnético que formava, mesmo a gente não estando em contato direto com as bobinas. Quando a gente pensa em
interferência eletromagnética, todo equipamento elétrico, eletrônico, que todo componente que tem eletricidade envolvendo, ele gera uma interferência. E isso é uma poluição. É tão grave como uma poluição química, uma emissão de gases de efeito estufa, etc. É tão grave quanto. Hoje existe um trabalho aprofundado para que os componentes não se interfiram. Não se interfiram. Vamos usar um exemplo básico aí que eu acho que todo mundo já viveu. Alguém que já ficou aí sem sinal de celular, em um lugar que deveria ter sinal. Qual é a explicação? Vou usar um exemplo mais básico. Telhado de alumínio. Telhado de alumínio é um ótimo refletor de ondas eletromagnéticas. Na casa dos meus pais, tem telhado de alumínio à esquerda, à direita e atrás. Automaticamente faz uma zona neutra que a Oi não funciona de maneira nenhuma. Porque todas as torres que tem da Oi encontram empecilho. Na casa que eu morei no final da minha adolescência, na época quando começou a surgir a internet, era via rádio ainda, eu coloquei uma internet da época, não vou lembrar o nome, foi a primeira internet e a rádio que teve, se eu não me lembro. Eles vieram colocar a antena, não funcionou. Fazer de tudo a internet ficava uma porcaria. Aí eu falei pro meu pai, fazer eletrométrica é esse telhado de alumínio, a gente tem que levantar ela uns 10 metros de altura. Fui colocar uma barra de ferro, 10 metros de altura para funcionar. Por quê? É uma característica de ondas eletromagnéticas, elas refletem e fazem influência. Claro, isso foi lá em 2002, 2003. Nós estamos chegando em 2022. Tudo evoluiu. Então, hoje, por exemplo, uma característica gigantesca. Nós estamos acabando com sinais analógicos. A tendência é sinais digitais. Nos próximos 20, 30 anos, não teremos mais sinais analógicos. Poucas tecnologias usarão ondas curtas. Talvez esses comunicadores de radinho de segurança, talvez isso, porque ainda se torna mais em conta. Mas para efeitos gerais, vai ser digital. Nós estamos vivendo aí a discussão do 5G já. 5G já vai trabalhar com uma velocidade totalmente diferente do que a gente está acostumado para a internet. Oi? Não entendi. Eu já estou planejando qual celular que eu vou comprar depois do leilão, vai depender de quem ganhar. Porque eu quero um celular novo 5G. Porque se vai ter a tecnologia, eu quero, né? Gente, quando começou com a internet 3G, eu lembro, como se fosse hoje, que a primeira empresa que trouxe o 3G para Valadares foi a TIM. E aí eu fui quente na TIM, que eu queria 3G e tal. Fizeram 1001 promessas, na hora que eu cheguei em casa não funcionou. Voltei na loja, chegava na loja, funcionava. Chegava em casa, não funcionava. Aí foi um técnico, me colocou no carro, me levou em casa e chegou lá, ah não, a TIM não funciona bem aqui não, a gente vai devolver seu dinheiro. Por causa dessa concepção de interferências da região. Aí depois eu tive uma da Claro, que também foi uma outra história que me deixou chateado. Aí depois disso eu desisti do 3G. Oi? Aí eu sofri, só para vocês terem noção, eu usei internet via rádio até 2014. Fui obrigado a usar a internet via rádio, porque eu morei no Pérola, na Ouro Preto, na rua não tinha Velas. Mudei para o São José, que é divisa com o São Cristóvão,
Somente na rua que eu morava não tinha velas. Aí veio a Conet. Eu fui o primeiro usuário da Conet na minha rua. E eu achei engraçado no dia que eles puxaram a fibra ótica aqui de perto do Big Mais até lá perto do Mergulhão do São Cristóvão. E vieram puxando a fibra ótica. E aí eu conversando com os técnicos falando, não, é porque a Conet quer atingir toda a cidade. Então quando a gente pega um cliente, a gente já vem fazendo a instalação completa para colocar outros clientes. E aí agora, por exemplo, vai ser feito um trabalho essa semana para tentar vender a fibra ótica aqui na sua rua. Na mesma semana, outras 4 pessoas fecharam. Usando esse princípio, a gente vai ter a tecnologia 5G que vai funcionar com uma velocidade tão boa quanto fibra ótica, em teoria. Quer dizer que a fibra ótica vai ser substituída? Não. Ainda é um meio de transmissão incrível, que tem baixíssima perda. Tem baixíssima perda. Diferente que o 5G ainda vai continuar sofrendo influências. Por exemplo, tempestade. Apesar que Valadares é uma cidade diferenciada, a gente tem tempestade. E o relâmpago, ele provoca um pulso eletromagnético que, dependendo do tipo de circuito, da idade que ele tenha, desarma. Existem grandes teorias da conspiração aí, de armas eletromagnéticas que são capazes de derrubar cidades como um todo. Tem um filme recém-lançado, Geostorm, eu não vou lembrar a tradução dele. Quem faz é até o cara que faz código de conduta. Também não vou lembrar o nome. Lá, a humanidade chegou no momento que construiu uma estação espacial que conseguia controlar o clima, em sua maioria através de ondas eletromagnéticas. Gente, oi? O filme é incrível. Apesar de que o filme se vende muito mais no trailer do que a emoção do filme. Eu esperava muito mais pelo conceito. É igual tem um filme com esse mesmo ator agora, que é de meteoro, que o filme se vende muito mais no trailer, no desastre natural, do que o filme propriamente dito. Mas é um filme inteligente. Pensa só no momento que a humanidade conseguir entender o fluxo magnético do planeta, por exemplo, e o quanto ele interfere, por exemplo, no clima. A gente sabe que as estações do ano são dadas pela posição da Lua, pela posição da Terra em relação ao Sol, pela posição do nosso campo magnético natural da Terra, a inclinação do planeta. Isso tudo gera as nossas estações. E se a gente conseguir dominar esses elementos, será possível talvez a gente criar uma estação para controlar o clima? A gente já sabe hoje, por exemplo, que existe maneira de você provocar chuva. Aí, claro que a gente não está falando de provocar chuva que vai, por exemplo, acabar com uma seca em um determinado local. Mas se você já tem nuvens carregadas, você consegue fazer com que ela adiante a chuva. Muitas vezes simplesmente com sal, dependendo da situação. Mas isso aí é outra história. Mas quando a gente está falando de eletromagnetismo, a gente está pensando em todos esses elementos. Quando a gente pega um equipamento eletrônico, já tem uma radiação natural que ele tem que sobreviver, que é o próprio magnetismo da Terra. Aí, gente, desculpem, vocês já estão acostumados, eu faço muita referência em filme porque eu amo filme que trabalha com conceitos de física. Então, sempre vou dar como referência. O filme O Núcleo, Viagem ao Centro da Terra, é um filme muito interessante que trabalha com essa questão do magnetismo natural da Terra. Alguém tem... Eu falei ontem, né? Acho que eu falei ontem sobre como que funciona a Terra, que é um motor que tem um núcleo de ferro girando em alta velocidade, por isso provoca o campo magnético.
E se esse campo magnético começasse a mudar? O que isso iria interferir? Iria interferir, por exemplo, em aviões. Como que funciona o piloto automático do avião? Ele tem um computador, ele faz leituras eletromagnéticas, ele faz leituras do ambiente e se mantém em uma rota, em uma altura. O mesmo princípio que aves migratórias utilizam. Pensa só comigo. Você pega a porcaria de uma ave migratória, que em teoria é um ser irracional, e ela sabe ir do norte para o sul e do sul para o norte, de acordo com a época do ano, sozinha. Ah, é porque íons no cérebro dela se alinham ao campo magnético da Terra e indica para ela a direção. É incrível. Vamos pegar um outro tipo de tecnologia que envolve ondas magníficas. Sonar. Como que funciona o sonar de um submarino? Alguém sabe explicar? Alguém tem ideia como funciona o sonar? Mesmo princípio do sonar de um morcego. Mas vamos pegar o sonar de submarino. Apesar de que eu acho que o morcego não chama sonar. Sonar é quando ele é submarino. O sonar é um pulso magnético. O submarino dispara um pulso magnético, ele vai viajar dentro do oceano, vai bater e vai voltar. Só que esse bater e voltar não é simplesmente isso que está sendo feito. Se ele bate numa rocha, a mudança que provoca nessa onda eletromagnética é lida pelo computador. Então ele sabe que é uma rocha. Se bate numa baleia, ele sabe que é uma baleia, que é um ser vivo. Se bate em outro submarino, ele sabe que é alguma coisa de metal ali, próximo a ele. Então o sonar funciona diferenciando isso. O que acontece? Ele calcula literalmente a interferência eletromagnética do sinal original. Então, é disparado o sinal, princípio de ótica, pessoal. Nada aqui vai refletir adequadamente. Mas eu disparo um feixe de luz. Ele vai bater e vai refletir. A gente é capaz de ver a luz na parede porque ele reflete, os nossos olhos captam. Mas se eu tentar olhar direto para o feixe de luz aqui, muitas vezes eu me cego. Porque, vamos dizer, é potência demais. As ondas eletromagnéticas funcionam da mesma maneira. A questão do filtro azul de óculos, hoje em dia, faz isso também. Com o óculos eu consigo ver lá dentro sem me perturbar muito. Se eu jogar direto no olho, muitas vezes eu me cego. E o embaçar continua. Então, tudo isso é um tipo de interferência em ondas. E quando a gente está pensando em fontes comuns de radiação eletromagnética, a gente tem que lembrar de todos esses elementos. A gente tem fontes naturais. Exemplo, eu acho que todo mundo vivenciou isso, que muitas vezes chegava ali por volta, depois do almoço, 1h da tarde, 1h30, vinha a propaganda nas TV falando: entre o intervalo de tal e tal hora, poderemos ter interferência no sinal da TV, devido a tempestades solares. Isso acontece. O Sol pode soltar uma tempestade solar que provoque apagões. Faço referência em outro filme. Presságio, que lá fala do fim do mundo através de uma explosão solar. Gente, o nosso Sol é uma massa em combustão, é uma massa de gases em combustão, e ele está emitindo inúmeras explosões em todo momento. Essas explosões são carregadas de partículas eletromagnéticas. O nosso globo, o nosso planeta, ele tem um sistema tão equilibrado que ele cria um campo de força magnético que nos protege
dessas explosões solares. Só que a gente vê, quando essas explosões solares estão nos atingindo, principalmente nos extremos do planeta, que são as auroras boreais. Um efeito natural lindo, mas aquilo ali simplesmente representa o perigo que foi evitado. Por quê? Como o nosso campo magnético se concentra entre os polos, ali é um ponto de fragilidade. Quando uma explosão com cargas magnéticas vem do Sol e atinge a Terra, nos protege, mas naqueles pontos tem uma inserção e a gente consegue ver isso através das auroras boreais. Há 15 anos eu vi um projeto da CEMIG muito interessante de transmitir internet através da rede elétrica tradicional. Eu achei um projeto incrível. Assim, falando da CEMIG, foi feita a proposta para a CEMIG na época por uma empresa e tal. E eu vi esse projeto. E aí surgiu a dúvida: por que não fazer isso? Toda casa tem energia elétrica. Por que a gente não transmite internet tradicional junto com a energia elétrica e só coloca um modem que vai filtrar essa internet e eu vou utilizar ela em qualquer lugar? Se eu mudar de casa, eu vou levar meu modem e vou continuar utilizando a internet do mesmo jeito, sem sofrimento. Por que isso não funciona? Alguém sabe me dizer? Gente, o que caracteriza uma antena? O que caracteriza uma antena? Pensem comigo, o que é uma antena? Um receptor, um transmissor, primeiramente, depende da situação. Ela recebe um sinal elétrico e a estrutura dela converte num sinal eletromagnético e joga para o ambiente. Agora imaginem comigo linhas de transmissão. Se você pensar na linha de transmissão, nada mais é que um cabo de metal esticado a grandes distâncias. Não deixa de ser antenas. Por isso que a gente tem filtros nas linhas de transmissão para retirar correntes parasitas que a própria linha de transmissão colhe do ar. Quando eu estou falando de colheita de RF, o nosso sistema elétrico de transmissão tem sistemas para tirar correntes parasitas da linha de transmissão. Por quê? A linha de transmissão nada mais é que grandes antenas espalhadas, um pedaço de ferro, desculpa a expressão, é um metal a grande distância. Então, radiações não intencionais que a gente tem. As linhas de transmissão, se você chegar, por exemplo, debaixo de uma linha de transmissão, uma bússola pode funcionar de maneira errada. Arcos elétricos são incrivelmente radioativos nesse sentido, vamos dizer assim. É uma radiação incrível. Inclusive, a gente vê literalmente, quando forma um arco elétrico e estoura, muitas vezes a gente vê a dispersão da onda. E motores. Dentro das indústrias, os motores são os principais causadores de interferência eletromagnética. E a gente tem as radiações intencionais. Hoje muito conhecido como, por exemplo, os nossos Wi-Fi, os nossos celulares, radioamadores e ainda AM e FM. Lembrando, pessoal, AM, amplitude modulada, FM, frequência modulada. Um controla a amplitude, o outro a frequência. Eu acho que vocês tiveram essa aula comigo, não tiveram? Eu acho que eu dei essa aula para alguma turma. Infelizmente, gente, a interferência eletromagnética... Calma. Cai não. Já basta Covid tá arriscando a gente. Você vai levantar e vai cair? Vai esquecer no celular.
Ah, é dele? Chamar atenção, não pode abraçar não, hein, gente? A gente ainda está na vida antissocial. Gente, o nosso maior problema é que a interferência eletromagnética não tem como ver mito. Aí deixa eu fazer uma correção. Isso está no material, não tem como ser vista a olho nu. Não tem como ser cheirada, não tem como ser, vamos dizer assim, analisada de maneira simples. Nós temos que ter equipamentos adequados. Eu vi um espectrômetro de frequência uma vez, incrível, que quando você apontava para a Ibituruna, você via em N tipos de frequência e cada uma de uma cor. Literalmente você via os sinais percorrendo o ambiente. É uma imagem linda de se ver. A Ibituruna mesmo que você quase não vê, porque os sinais eletromagnéticos as tampam. Então, no mundo moderno, gente, existe uma tendência gigantesca da gente negar que a interferência eletromagnética existe. Principalmente no mundo de hoje, onde a gente eliminou boa parte de equipamentos que sofrem interferência eletromagnética. Oi? A maioria já tem blindagens, filtros, tudo adequado. Mas vamos ao conceito. Mesmo as TVs de LED hoje, se você aproximar um ímã dela, estraga a tela. Por quê? Porque se aproximar um ímã na tela de uma TV, estraga. Mesmo com a tecnologia de hoje. Gente, toda TV, ela funciona com pixels. O pixel nada mais que é um pontinho que vai acender ou apagar. Mudar de cor, basicamente. Quando eu coloco o ímã ali, eu estou fazendo uma concentração pesada de linhas de força magnética em cima ali, que normalmente destrói esses pixels. Nas TVs de tubo antigamente, isso era pior porque, como que a TV de tubo funcionava? Ela literalmente disparava elétrons na tela. Então, quando você encostava, literalmente você estava destruindo o local da tela que ia receber elétrons. E isso acontece com eles. Aí, normalmente, tinha uma tendência até de ficar rosa, porque tirava tudo e o filtro só ficava aquilo lá aceso. Então, quando a gente faz essa análise, pessoal, existe muita tendência de negar a importância da compatibilidade de interferência eletromagnética. Aí um exemplo hoje. O computador que eu estou usando está do lado do meu celular, não deixa de estar perto do data show, está ligado por uma extensão na tomada e tem um rádio, um sistema de som e um outro computador funcionando. E nenhum deles está funcionando de maneira errada. O que é a compatibilidade nossa dentro da disciplina? É eu projetar o meu equipamento para ele funcionar de maneira adequada, independente do que esteja à volta dele, e ao mesmo tempo para ele não influenciar em outros equipamentos. Quando eu pego meu celular aqui, eu não estou fazendo ligação nenhuma, mas eu estou recebendo o sinal de 4G dele aqui. E esse sinal, ele não é um sinal de monovia, ele está indo e vindo. Meu celular está enviando e está recebendo ao mesmo tempo. Tanto que se chegar uma mensagem para mim, chega mesmo com o celular no meu bolso, vamos dizer assim, em modo de espera. Então existe todo um trabalho para isso. Vamos dizer, lembrar o nome de vocês é tão difícil ainda, que o Lucas desenvolveu um aparelho de celular top de linha e está querendo colocar no mercado. Ele vai ter que ir na Anatel, abrir um processo e a Anatel vai indicar para ele quais as empresas que irá fazer a análise de compatibilidade
eletromagnética do equipamento dele para ver se sofre ou não influência. E aí vai ganhar um selinho autorizando a utilização. E aí a gente viu essa briga, essa discussão maravilhosa há um tempo atrás, quando vários celulares de fora do país parou de funcionar dentro do Brasil. Não sei se vocês lembram dessa discussão. Por que aquilo? Porque o sistema que avaliou a compatibilidade dele com os equipamentos não tinha um vínculo com o sistema internacional. Então ele poderia provocar situações diferentes dentro do país. Então ele não era um aparelho com uma compatibilidade confiável. Quer dizer que ele ia te provocar câncer, que ia derrubar um avião? Não, tem nada a ver isso. Ele simplesmente não estava adequado para os nossos padrões de uso. Aqui eu não vejo não. Por outro lado, a gente tem inúmeros tipos de harmônicas que existem dentro da compatibilidade eletromagnética. A definição, gente, e aí perguntinha de prova, a definição de compatibilidade eletromagnética é a habilidade de um dispositivo, equipamento ou sistema funcionar satisfatoriamente em um ambiente eletromagnético sem introduzir distúrbios eletromagnéticos intoleráveis a outrem. Então ele tem que funcionar de maneira adequada e não pode atrapalhar os outros. Deixa eu pular uns pontinhos aqui. Então, gente, quando a gente pensa nessa compatibilidade, a gente tem que pensar em N fatores. Por exemplo, eu pensei, por exemplo, no nosso projetinho, desenvolver um rádio receptor com vocês dentro da disciplina. Seria um projeto bem maior, bem mais trabalhoso. Mas aí, depois eu parei e falei, por que eu não vou fazer isso? Porque a gente poderia correr o risco, por exemplo, de entrar em uma frequência e receber dados, receber informação sigilosos, de bandas, de frequências que o cidadão comum não pode frequentar. Qualquer engenheiro tem a capacidade de desenvolver um rádio para pegar, por exemplo, a frequência da polícia. A gente vê isso muito no filme do Homem-Aranha, que todos eles têm um rádio que pega a frequência da polícia. Rádios amadores conseguem isso facilmente. Deixa eu pular um pouquinho aqui para a gente não sofrer muito, até porque sexta-feira, né, tá todo mundo cansado. Eu entendo também, gente. Eu monto o slide, depois vocês vão resolver exercícios, vocês vão dar uma lida. No Brasil, gente, já tem mais de 30 anos que começou os debates sobre a existência de harmônicas, de interferências eletromagnéticas. E hoje nós temos o Código Brasileiro de Telecomunicações, que foi decretado em 63, que nos ajuda a guiar. Esse documento dispunha de serviços de telecomunicação em sentido amplo, como transmissão, emissão e recepção de qualquer coisa eletromagnética. Felizmente, o Código Brasileiro de Telecomunicação já refletia conceitos internacionais do CISP e do CIRF. Então, ele já foi baseado em sistemas internacionais. Se a gente avança um pouco aqui, pessoal, deixa eu falar só desse pedacinho aqui primeiro. Para quem não sabe, dB, eu acho que muita gente pode não saber, dB que é o ganho de uma antena, que é a potência dela, é a relação entre a potência emitida, entre as potências emitidas, e é dado 10 vezes o log das potências. E é um número adimensional, tá? Então, normalmente a antena é de 2 dB, 5 dB e assim por diante.
Então, P1 e P2 é a razão da escala logarítmica. Se a potência 2 for maior que a potência 1, dB positivos. Por outro lado, se for menor, é negativo. Então, a gente tem os dois tipos de dB, recepção e transmissão. Aí tem a relação aqui de potência, mas eu quero chegar na imagem. Aqui. Quando a gente está falando das unidades de medidas que a gente tem dentro da interferência eletromagnética, a gente tem, por exemplo, microvolt metro. Microvolt metro. A gente está falando da intensidade de campo elétrico. dB microvolt metro. É a intensidade do campo elétrico em decibel. Microvolt metro megahertz. Microvolt por metro megahertz, sendo uma medida de unidade de densidade em banda larga. Microvolt metro megahertz. Eu só repeti. Ah, não. É que faltou um dB aqui na frente, desculpa. Tem um dB aqui na frente, que é a mesma coisa, só que medida em decibel. Então, gente, a potência de um transmissor é em watts. O G é o nosso ganho numérico dele. E isso tudo vai ser dado por essa equaçãozinha aqui. Só vou pedir um minutinho que eu preciso ir ao banheiro. Só um minutinho. A coisa ficou feia. Se vocês precisarem de um exemplo de uma pessoa bizarra, eu sou a única pessoa que bobear no planeta que o intestino solta-se como é goiaba. Só para constar. Sério, se eu comer goiaba, meu intestino solta. Aconteceu hoje. Bizarro, né? Mas vamos lá, gente. Brincadeiras à parte. Oi? Não, minha vida é toda estranha. Gente, então, essa nossa formulazinha, ela é bem utilizada para efeitos de transmissão e recepção dentro dos nossos sistemas. Então, nela a gente tem a potência do nosso transmissor, poderia ser o nosso receptor, poderia ser a fórmula. Gente, meio que respondendo a pergunta que eu fiz para vocês, por que a gente não consegue aproveitar
toda essa onda eletromagnética que a gente tem no ambiente para bens próprios. Porque as potências são extremamente pequenas. Se eu mal me lembro, tabela dp watt. Aqui escrevi watt, eu escrevi watt. Para watts. Então aqui a gente tem uma tabela, pessoal. Tabela. Aqui a gente tem uma tabelinha básica que faz algumas relações. Aí tem várias tabelas para fazer isso. Que converte dB para watt, para tensão. Então quando a gente pega um sinal eletromagnético, a gente não tem 100 volts sendo transmitido em alta frequência. A gente tem 5 milivolts, 20 milivolts. A gente não tem grandes potências. Se eu não me lembro, 1 dB na conversão mais tradicional equivale a 0,1 watt. E isso vai aumentando logaritmicamente, para falar. Então, essa eficiência, pessoal, é diferenciada, não é assim. Então, se eu pensar, eu vou montar um transmissor e vou transmitir a 200 km, 13 mil volts. Você está criando um arco muitas vezes, isso não funciona. Aí a gente pode falar das torres de Tesla, né? As bobinas de Tesla. São incríveis. Como que funciona a bobina de Tesla? É um transformador, basicamente. Você tem um pequeno número de espiras que vai induzir um alto nível de tensão em um conjunto maior de bobinas. Então você tem ali uma bobina com 10 voltas, alimentando, por exemplo, com 10 volts. E você tem uma bobina, que é a bobina de Tesla propriamente dita, que tem 2.000 voltas. Só que nesses 10 volts, você está inserindo ali 10 amperes. Você está inserindo, por exemplo, 100 watts de potência. Quando você está aumentando para 100.000 volts, por exemplo, você perde isso e aí você consegue criar arcos voltaicos enormes de baixa corrente. E aí a gente tem os efeitos da bobina de Tesla. Filme que mostra isso de uma maneira bem legal. Pensei em desenvolver, eu comecei a fazer o projeto durante as férias, só que eu não consegui acabar. Eu pensei em fazer uma bobina de Tesla para tocar música para vocês. Que isso acontece naquele aprendiz de feiticeiro que ele coloca uma gaiola. O que eu não consegui foi arrumar uma maneira de fazer entre duas bobinas de Tesla tocarem música sem correr o risco de ir para o ambiente. Eu consegui fazer isso se eu colocasse antenas em volta, mas aí interferia na música. Então eu ainda não consegui fazer de maneira adequada. Que a minha intenção era colocar qualquer música e provocar arcos com os sons da música. Só que aí o perigo de sair um arco para ambientes externos eu não consegui evitar, então eu preferi não arriscar, até mesmo porque eu estava fazendo isso de maneira, como que eu vou dizer, arcaica, com o que eu tenho dentro de casa. Eu não tenho um laboratório dentro de casa. A intenção dele era transmitir energia sem fio, né? Não, a intenção dele é transmitir energia sem fio. Vamos pegar um exemplo legal dessa ideia. Um carregador de celular sem fio. Como que funciona? Como que funciona um carregador de celular sem fio para a gente finalizar a nossa aula? Vamos debater esse assunto aí que a gente finaliza nele.
Com certeza, é uma indução, gente. E aí? Ele é sem fio, mas ele é sem contato, não é? Oi? Ele é sem fio, mas ele é 100% sem contato? Ela é 100% sem contato? Olha a pergunta. Acho que não. Gente, vamos supor que meu celular fosse sem fio. Eu pudesse carregar ele sem fio. Eu só conseguiria carregar ele se eu fizesse isso daqui no carregador. O que eu estou fazendo? Um transformador. O princípio do carregador sem fio é um transformador. Eu tenho duas bobinas. A bobina que fica ligada na tomada, ela está aqui gerando um campo magnético. Eu venho e coloco uma bobina em cima, vai induzir corrente nela. Simplesmente isso. Eu vi uma documentário com uma empresa que já consegue transmitir até 5 metros. Vai evoluir muito. Mas quando você pensa em transmitir, por exemplo, potência, aí a gente está falando de grandes níveis de potência. Gente, apesar de que a gente, por exemplo, lâmpadas de LED tem 9 watts, se você pensar em potência de celular, por exemplo, a gente está falando de 1 watt nele no máximo de potência. Carregadores turbo hoje carregam a 18 watts por hora, né? Isso são altas potências. Quando você está pensando em 5 metros, você está pensando em 5 metros livre. O que acontece se tiver um outro equipamento elétrico ali no meio? 5 metros a vácuo, né? Oi? 5 metros a vácuo, praticamente. Não, livre. A ideia não é utilizar vácuo também não. É o que acontece? Eles colocam uma bobina de um lado da sala e uma bobina do outro. E conseguem fazer uma interação elétrica entre as duas. Já existe isso sim. E energizar aqui e transmitir para lá. Sem perder potência. O problema é, e se meu celular estiver no meio dessas duas bobinas? Por quê? A interação aí é por ondas eletromagnéticas. Eu estou tendo um fluxo magnético que vai queimar qualquer equipamento que esteja no meio. Seria o sonho, por exemplo, Itaipu gerar energia, soltar ela no ar e a gente colher aqui. Fernando, mas aí tem a compatibilidade do Windows, não tem o internet para receber, não? Oi? Se o celular, a bobina que está enviando tem um valor, e a outra bobina tem um valor compartilhado. Se o celular não bateu esse bobina. Sim, aí você vai entrar nos trabalhos de frequência, ressonância e tudo mais. Mas você concorda que é uma onda eletromagnética? O que é uma onda eletromagnética em si? É um fluxo que está movimentando de um lugar para o outro. O quanto que isso vai entender o seguinte, uma coisa é você ter uma onda eletromagnética, falando valores superficiais, depois a gente aprofunda. Você tem uma onda eletromagnética, por exemplo, ali de 0,05 watts, passando por dentro do meu celular. Quase não interfere. Outra coisa é você ter uma onda de alta potência atravessando ele. Quer ver um exemplo? Existe um tipo de arma para afastar multidões que utiliza micro-ondas, que simplesmente aponta um canhão de micro-ondas para as pessoas e elas sentem como se estivesse queimando a pele. É um feixe de alta potência eletromagnética. E aquilo faz com que a pessoa se despece, que ela sente como se estivesse queimando. Lasers. Esse laser aqui é um laser só de luz, mas a gente tem laser de alta potência que queima. O comprimento de onda, a potência utilizada naquele laser é grande. Então isso tudo ainda tem muito que evoluir. Eu acredito na transmissão de energia, talvez no futuro, através de feixes de luz. Eu acho mais provável do que onda eletromagnética. Por quê? A onda eletromagnética ainda tem uma característica bem bizarra. Ela se espalha se ela não tiver um material condutor magnético para ela. Então, por exemplo, quando você provoca aqui, se eu pego meu celular,
e coloco ele para disparar uma onda, se eu compartilho o Wi-Fi aqui com vocês, qualquer um que tiver a 50 metros no meu celular, ou seja, no raio de 50 metros, vai pegar o meu sinal de Wi-Fi. Se eu pego, monto uma antena, concentrando e apontando lá para o Matheus Padini, eu lembro seu nome ainda, aí ele vai ter um sinal melhor. Quem já teve, por curiosidade, como melhorar sinal de Wi-Fi? Aí ensinava a colocar um papel alumínio atrás das antenas, apontando para o cômodo que você queria, que o alumínio reflete. Se alguém aqui jogou Pokémon GO, como eu jogo, teve uma época que a gente embalava o celular no papel alumínio para driblar o GPS, para isolar ele eletromagneticamente, porque as ondas elas dispersam no ar. Então eu acredito em feixes de luz de alta potência, que aí vai transmitir, mas ainda assim tem um problema sério: linha reta. Porque no momento que você pegar e provocar um desvio, diferente da fibra ótica, que você passa um feixe de luz de baixa potência, se ele tiver um desvio, você está tendo uma perda. Então tem tanto que se debater nesse ponto, pessoal, que a gente ficaria aqui, vamos dizer assim, eternamente falando de elementos. Agora, nessa questão aí, Fernando, mas eu poderia, por exemplo, pensar em colocar a transmissão de alta tensão em uma frequência diferente. Foi no debate que eu comecei a falar ali da internet sendo transmitida pela rede elétrica tradicional. Por que não funciona? Porque a nossa banda de internet ela funciona numa banda específica. Se eu mal me lembro, a gente ainda utiliza muito a banda de 2.4 GHz para a internet. Se eu mal me lembro, ainda a gente utiliza muito ela. A 5 GHz aí diminui a distância do transmissão. Isso. Então, quando você coloca isso aí numa linha de transmissão, você está gerando uma antena que está jogando no ambiente um sinal de 2,4 GHz. Imagina a interferência que vai provocar em todos os outros sinais. E aí existe um aprofundamento maior. Como que é feito normalmente a transmissão de um sinal? Você tem um circuito que é alimentado tradicional e você tem a onda que você vai transmitir percorrendo esse circuito e sendo transmitida através dele. Quando a gente está pensando numa linha de transmissão, quanto de potência de corrente que está passando ali? E amplificar esse sinal muitas vezes e na hora de filtrar e atrapalhar. E ao mesmo tempo, se você pensar na frequência de 2,4 para a internet, imagina as demais frequências inserindo na linha de transmissão para ser filtrada apenas por um modem na tomada. Gente, não sei se todo mundo já teve o prazer de trabalhar no osciloscópio. Quando a gente liga o osciloscópio numa rede sem filtragem, você vai ver a senoide, e aí você aproxima. Acho que você viu isso comigo no período passado, ou isso. Você vai aproximando da onda, chega um momento que ela fica toda zebradinha, que são as harmônicas que acontecem na onda. As harmônicas normalmente têm o dobro, o triplo, 10 vezes mais, 20 vezes mais que a frequência que a gente está fazendo a leitura ali. Então essas harmônicas são distorções que acontecem na rede. Só que para equipamentos tradicionais, elas não interferem tanto, mas para alta precisão interfere. Então, por exemplo, para um rádio, se você tiver harmônicas, aí provoca uma coisa chamada chieira. Então fica aquele shhh. Aquilo é uma harmônica. É uma harmônica que está atrapalhando. Gosto de citar filme. Tem um filme que chama Contato. Ele é de 96, se eu não me lembro. Onde eles captam um sinal alienígena fazendo contato com a Terra. Aí primeiro eles recebem um sinal em forma de pulsos que conta os números primos. De 1 até 101. E fica repetido esse sinal. Quando eles aprofundam nesse sinal, eles veem que tem um sinal embutido nesses pulsos,
que é uma imagem de TV. E aí eles jogam, fazem, colocam lá. Lá é fácil que eles simplesmente pegam a TV e ligam na TV. Eles não filtram nem nada não, é filme. Aí jogam na TV, é uma imagem de Hitler. Aí um cara que é cego está ouvindo os pulsos, não tem mais um sinal aqui. O cara tem um ouvido incrível. Ele percebe uma segunda harmônica. Ou seja, no dobro da frequência da TV, tinha uma outra harmônica que era para áudio. Aí mostrava que era a gravação da primeira Olimpíadas transmitida para fora do planeta, que foi a Olimpíadas na Alemanha de Hitler. Foi a primeira transmissão que ocorreu para fora do planeta. Curiosidades. Então, dentro das harmônicas, você vai trabalhando esses pontos. Isso tudo envolve frequência. Então, por exemplo, quando a gente está falando de frequência modulada, eu não sei se eu vou falar nessa aula, ou se eu já falei em alguma matéria para vocês. Quando a gente está falando de frequência modulada, amplitude modulada, é o controle que a gente faz da onda para a gente poder fazer a leitura. Quando a gente pensa numa onda senoidal, meu Deus do céu, vem. Quando a gente pensa numa onda senoidal, pessoal, é isso aqui que a gente vê. Quando a gente pensa numa amplitude modulada, seria como se eu tivesse uma faixa de frequência aqui dentro, fazendo isso aqui, ó. Claro que não está tão bonitinho, mas é a frequência trabalhando ali dentro com o objetivo de formar essa onda aqui que é o que eu quero transmitir. Então eu tenho a onda que eu transmito e eu tenho a minha onda portadora. O que eu transmito é a minha frequência modulada, a minha amplitude modulada. A onda portadora é o que ela quer realmente transmitir. Então, eu estou em dúvida se é nessa matéria que eu falo sobre isso mais na frente, ou se for em outra matéria. Mas se for, a gente vai ver isso ainda. Então, aí a gente tem a onda portadora e a onda negócio. Então, porque, por exemplo, a Giovana, que é uma cantora incrível, com essa voz maravilhosa que ela tem, vai cantar. A voz dela vai sair em uma forma de onda bonitinha, perfeita, como a voz dela. Só que na hora de transmitir, eu não consigo transmitir essa onda. Vamos lá, qual que é a frequência que nós seres humanos ouvimos? Conhecimentos gerais, pessoal. A gente ouve no intervalo de frequência. Até 20K, beleza. E o mínimo? Eu pedi a faixa. De 20 a 20 kHz. Então essa é a faixa de frequência que a gente ouve. Então a voz maravilhosa da Giovana, ela vai ter uma variação nessa frequência. Uma hora vai ter uma frequência maior, uma hora vai ter uma frequência menor. Quando a gente está trabalhando com amplitude, frequência modulada, entre outras coisas, a gente está criando uma onda portadora que vai carregar esse sinal. E aí o modulador e desmodulador que vai fazer esse trabalho para transmitir. Então, quando a gente fala lá, a Impacção FM é 101,1, né? Ou 97, alguma coisa. Sei lá, vamos lá, 101,1 MHz. O que isso quer dizer? Que é a frequência que ela trabalha. Então a onda que ela está trabalhando só trabalha nessa frequência. E dentro dessa onda ela carrega as ondas portadoras, que é o que a gente realmente ouve. Quando a gente vai lá no rádio e regula o 101, a gente está preparando o desmodulador para pegar a onda dela e modular o que realmente a gente precisa ouvir. Gente, não sei se vocês já viram alguém tocando violão, a imagem por dentro do violão, como é que é linda.
A pessoa passa o dedo na corda, ela vibra bonitinha. Eu sou da geração que tinha matéria de física ondas. Vocês já não tiveram mais isso, que mudou. Na época minha de física ondas, a gente colocava um barbante tradicional e colocava uma frequência nesse barbante. E a gente via as ondas sendo formadas e ia fazendo, e literalmente a gente vinha com a régua e media o comprimento de onda. Literalmente media o comprimento, a gente conseguia medir aonde começava e terminava a onda em um barbante. Vocês têm muito a ver também, acho que só tem programa previsto. Aquela que com o cursinho conseguia quebrar a taça com grito, chegando na... Aí é um outro tipo de situação. Ali a gente chama de frequência de ressonância. O que é frequência de ressonância? Em teoria, todo material ele tem uma frequência de ruptura, de ressonância. Se você conseguir atingir essa frequência, vai quebrar esse material. Hoje, por exemplo, isso é muito utilizado para quebrar pedras nos rins. Você utilizar ultrassom para quebrar pedra no rim. Aí você não precisa operar a pessoa. Essas pessoas que gritam, normalmente elas têm uma voz aguda, que entra em ressonância com a frequência de ruptura do cristal. Isso faz com que o cristal quebre. Oscilação. Uma ponte, por exemplo, ela foi feita, toda ponte foi feita, nenhuma ponte é rígida, toda ponte foi feita para movimentar. Todo prédio é feito para movimentar. Se ele for extremamente rígido, ele vai romper fácil. A gente vê isso aqui no Pitágoras, que a gente tem as juntas de dilatação e ao mesmo tempo elas servem para se movimentar. Toda estrutura é assim. Por quê? O vento batendo pode provocar uma oscilação e provocar ruptura. Tudo é baseado em ondas. Então, quando você vê uma ponte em filme ou em documentário que a ponte está lá balançando, você vê que normalmente ela vai fazer uma coisa de senoide mesmo. Uma parte vai para cima e outra para baixo. Fica nessa oscilação. É por causa de frequência de ruptura. Se você pegar, por exemplo, tem documentários que medem isso e mostram na hora que a pessoa está gritando, a frequência que ela está gritando no osciloscópio. E aí mostra, na hora que quebra o vidro, eles vão lá e ver qual que é a frequência de ruptura do cristal. Então, eu vou até colocar aqui para finalizar, porque tem que salvar o vídeo também.